A paz de Deus com todos. Irmãos, eu vou começar uma série agora de três assuntos que vão fazer parte de uma sequência que vai ser muito importante, tá? Eu não tenho como pegar isso e fazer em um vídeo só. Eu vou tentar fazer esses três assuntos dentro de três vídeos. Pode ser que algum acaba ficando mais longo do que outros, tá? Nós vamos, agora que nós entendemos que nós precisamos estudar, entender a palavra de Deus, a gente vai trabalhar a questão da salvação, que é o assunto mais importante. Então agora eu estou trabalhando ainda essa teologia temática, mas eu vou intercalar com a teologia sistemática também. Vocês vão estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, realmente sobre a Bíblia. Nós já trabalhamos as divisões, subdivisões, a gente vai trabalhar os livros, a gente vai trabalhar assuntos desses livros, a gente vai trabalhar muita coisa. É muito interessante, são aulas que são muito bacanas, gostosas de ouvir, então a gente vai trabalhar bastante isso. Para terminar essa sequência, que faz parte desde a primeira aula até esses três últimos assuntos que eu tenho que falar aqui, então eu vou gravar essa aula agora e eu vou depois gravar as outras duas e a gente finaliza essa parte do primeiro sermão aqui que a gente tem feito até agora. Então nós vamos trabalhar as seguintes questões. Como eu recebo a salvação é o primeiro assunto e é o mais importante. O segundo, tenho que ter boas obras, é o segundo assunto também muito importante. E o terceiro assunto, tenho que me batizar, também é um assunto importantíssimo, tá? E a gente vai tratar esses três assuntos, eles estão ligados e a gente não tem como tratar um sem falar do outro. Então a primeira coisa, vamos falar desse vídeo sobre como receber a salvação. O Evangelho, ele é simples, ele não tem complicações. Então por que tem tantas igrejas, por que tem tantas doutrinas? Isso são opiniões divergentes, são interpretações diferentes da palavra de Deus. Alguns pegaram ao pé da letra, outros já aprofundaram mais o assunto, procuraram entender mais, levaram em consideração o que a gente fala aqui, a questão da cultura da época, para quem foi escrito, por quem foi escrito e qual que era o objetivo daquele ensinamento. Então, por isso que alguns acabam interpretando de uma forma, outros de outra. Mas a gente vai ter que fazer uma teologia honesta, onde a gente vai avaliar tudo isso, tá bom? Começando aqui, como receber a salvação? A gente tem um versículo que é fundamental para isso, a gente já falou bastante dele, que é Efésios 2:8, né? Então, o livro de Efésios, que foi a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui está todo a chave para a questão da salvação. Nós somos salvos pela fé, tá? Nós somos salvos pela nossa fé, porque a graça nos foi dada. Ou seja, Deus achou graça em nós já falamos sobre isso. E por meio da nossa fé, da nossa convicção, da nossa certeza e da nossa esperança nessa graça, a gente é salvo, tá bom? E essa graça ela é representada por Cristo, tá bom? Só através de Cristo é que nós recebemos a graça. O que significa graça? Aí nós vamos falar aqui sobre isso agora. Graça. Muitos têm talvez mudado o sentido, talvez deturpado um pouco a questão da graça. A graça ela não é ela não é uma pessoa, a graça ela não é uma igreja, a graça ela não são boas obras,
A graça não é uma pré-eleição ou predestinação. A graça não é nada disso. A graça ela é simples. Graça ela é levada ao pé da letra. A graça de Deus por nós, eu uso sempre eu ouvi isso e eu uso sempre esse exemplo, por exemplo, das adoções de cachorro de rua, em situação de rua. Há muito tempo atrás, eu fui num grande mercado e na parte de fora dele havia ali uma feira ali de adoção desses cachorros em situação de rua. Então eles pegavam esses cachorros de rua, eles cuidavam e colocavam ali para adoção. Era de graça, você não pagava nada. Imagina que você, numa situação estável financeiramente, possa comprar um cachorro da melhor raça que tenha, né? Com pedigree, com tudo aquilo que tem direito, né? E aí você passa numa feira dessa e você, por acaso, tendo condições de comprar um cachorro da raça que você pode, você de repente achou graça, olha o nome, você achou graça em algum cachorro daquele ali e você adota ele, né? Então olha só, é uma parábola, né? Isso é uma analogia que faz menção à graça de Deus conosco também. Então a gente vai ali, a gente, nossa, que bonitinho aquilo ali, então você pega. Só que ele não tem raça, ele não tem qualidade, você não conhece a procedência dele. Então você sabe que ele veio de mistura, você sabe que ele não tem nada de pedigree, você sabe que ele não tem nada de qualidade, mas você se apaixonou por ele, você tem uma graça por ele. Você ficou com dó dele e você trouxe para você. Você não, às vezes nem ia lá para adotar um cachorro, mas você viu ele e você pegou, tá? Isso é uma pequena analogia trazendo para a nossa mentalidade humana, porque a graça de Deus ela não tem uma análise humana, ela é sobrenatural. Agora vamos falar sobre o que é a fé, porque nós vimos aqui que pela graça sois salvos, nós já entendemos o que é a graça, agora nós vamos entender o que é a fé. A fé ela é algo místico, ela é algo sobrenatural, ela é algo palpável. Como é que é? Então aqui vamos falar. A fé é racional, a fé ela não é mística e nem são só alguns que a possuem, seja ela maior ou menor, tá bom? É nossa decisão crer. O livre arbítrio é nosso, é dom de Deus, foi dado por nós, foi dado para nós por Ele. E essa palavra fé, ela poderia ser simplificada talvez para tirar essa superstição que tem com esse nome, né? Esse misticismo, ela poderia ser talvez substituída por confiança, crença, esperança, razão, convicção, tá? Então a fé ela poderia ser substituída por essas palavras, não perderia seu sentido, talvez facilitaria o entendimento. Portanto, quem tem maior convicção, maior certeza, tem maior fé, tá? E por isso que às vezes alguns alcançam algumas coisas que outros não alcançam, tá? Vou ler aqui a primeira carta de Pedro, né? Capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós temos que estar preparados para responder àqueles que nos pedem a razão da nossa fé, irmãos, a razão da nossa esperança, a razão da nossa convicção. Aquela pessoa é tão convicta, ela é tão crente em Cristo, ela é tão convicta em Cristo, e às vezes a pessoa vem te pedir a razão, então você tem que estar preparado para responder. Por que, que você tem essa fé tão grande em Cristo, em Jesus como seu Salvador? Então você tem que estar preparado para responder. Essa é uma pergunta que às vezes parece que nunca vai chegar na gente, mas chega. Nós, quando cremos em Cristo, nós carregamos uma luz. O Espírito Santo ele habita em nós.
Nós carregamos uma luz e essa luz ela faz diferença no mundo das trevas, no mundo em que nós vivemos. Então, para as pessoas que não estão na luz, a luz ela é muito radiante, então ela faz diferença para aqueles. Então, irmãos, resumindo essa aula aqui, a fé ela é uma coisa racional, a fé ela pode ser explicada, porque na verdade ela é uma coisa palpável, ela é racional, ela é uma esperança, ela é uma convicção, então ela pode ser explicada e ela pode ser ensinada através do que? Da palavra de Deus. Então, quanto mais conhecimento eu tenho na palavra de Deus, mais eu vou crescer na fé. Por isso que fala assim, crescer na graça e no conhecimento. Então nós vamos cada vez crescendo mais através do conhecimento da palavra e das promessas de Deus, tá bom? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua família.